Até onde vai a legitimidade do trabalho do jornalista? E quando o profissional pode estar cometendo um crime ao divulgar informações? Depois do início da divulgação de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, muito se questionou sobre a legalidade das fontes usadas. E para discutir esse assunto, nós vamos conversar agora com o Pedro Paulo de Medeiros, que é advogado criminal. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Camila. Satisfação é nossa. Queria que primeiro o senhor falasse para a gente sobre como a legislação brasileira incide sobre o trabalho do jornalista. Aí, quais são as principais leis que incidem sobre esse trabalho? Camila, veja só, nós temos a Constituição Federal que diz que nós temos que ter uma imprensa livre, nós temos que ter liberdade de informação, liberdade de expressão, nós não podemos ter censura no nosso país, mas isso não quer dizer também que os jornalistas estão livres para dizer aquilo que der na telha e principalmente quando eles tiverem a intenção de ofender alguém ou divulgar uma informação falsa ou quando eles criarem uma situação com o intuito unicamente de denegrir a imagem de alguém. Nesse ponto, não estão fazendo jornalismo de verdade, estão fazendo qualquer outra coisa, menos jornalismo. Mas a legislação, e o que eu tenho é o Manual de Instruções de uma Sociedade, é a Constituição Federal, e lá está dito, o jornalista pode escrever aquilo que quiser sem censura e será responsabilizado, e isso já disse o Supremo quando interpretou a Constituição, que o jornalista pode dizer o que quiser sem censura prévia e responderá por eventual excesso. E as fontes que ele utilizar para divulgar essa informação também são altamente sigilosas e invioláveis. Ele não tem a obrigação de divulgar essa fonte da informação. E era sobre isso mesmo que eu ia falar. No Brasil está previsto as informações em off, que a gente chama no jornalismo, né? Que é aquela informação que é passada por alguém, mas essa pessoa não pode se identificar por risco de vida, risco de morte ou outras coisas desse tipo. Então a Constituição garante que o jornalista possa resguardar a sua fonte e mesmo assim fazer o seu trabalho. Perfeitamente. E o motivo pelo qual essa fonte quer se manter em sigilo ou quer se manter anônima não é discutível, não se exige o fundamento pelo qual a pessoa ou a fonte quer se manter anônima. Não quero saber se ela está correndo um risco de morte ou se é porque ela não quer se expor, ela simplesmente não quer que seja divulgado que ela é a fonte. Portanto, o jornalista tem o direito previsto na Constituição de não divulgar sua fonte. Bom, já que a gente falou um pouquinho sobre isso no início do bloco, como é que o senhor avalia a divulgação de informações com essa fonte em off, muitas vezes esses vazamentos, como ocorreu, né, na Vaza Jato, aí pelo Intercept Brasil? Como é que o senhor enxerga a divulgação dessas informações, principalmente a partir dessas mensagens trocadas por redes sociais, por WhatsApp? Camila, a resposta não é tão simples, até porque nós estamos numa zona limítrofe, numa zona cinzenta entre o que é legal e o que não é legal, não com relação à atividade do jornalista. Primeira pergunta, essa divulgação que o jornalista faz de algo que chega para ele, é legal ou não é? É. Chegou para ele, ele divulga. O mínimo que se espera de um jornalista é que ele averigue a veracidade da informação para que ele não divulgue informações falsas, que só as pessoas chamam de fake news, não é? Mas tecnicamente nem fake news são, porque se são falsas não são notícias, portanto não são news, mas que ele faça uma averiguação para saber se aquilo que ele está divulgando é verdadeiro ou não, ou faça o mínimo de averiguação. Lógico que ele pode não ter nas suas mãos um instrumento para saber se é verdade aquilo, mas o mínimo ele tem que apurar. Bom, primeira coisa, divulgou achando que é verdade, você não pode punir o jornalista. Agora, se ele sabe que aquela informação que ele está divulgando, ela é sigilosa, por expressa vedação, um juiz determinou que aquela informação não seja divulgada, ou porque está coberto por sigilo legal. Há alguns documentos que são sigilosos, sim, porque eles podem expor a soberania nacional, a segurança nacional. Nesses casos, ele não pode divulgar. É uma exceção constitucional, mas fora isso, ele divulga o que ele quiser. Bom, e aí nós temos um outro aspecto a ser analisado, que é o que eu disse ao início da minha explicação. Essas divulgações das interceptações de conversa feitas no âmbito da Lava Jato, que é a chamada Vaza Jato. Elas são legais ou não são legais? A forma como foram obtidas essas conversas foram legais ou não? Ao que parece, são obtidas de forma ilegal. Portanto, elas não podem ser utilizadas em um processo. E o jornalista pode divulgá-la? Bom, chegou para ele pode divulgar. Assim como vários jornalistas divulgaram
vários trechos de interceptações telefônicas judicialmente colhidas, com autorização judicial, em várias operações há anos, inclusive da própria Lava Jato. Várias interceptações eram divulgadas pela imprensa e eram sigilosas, mas alguém vazava, e não vou dizer quem vazava, sabe-se lá quem, entregava para o jornalista divulgava, e nem por isso o jornalista era punido por isso. E isso está acontecendo agora na Vaza Jato. Então o jornalista não pode ser punido por isso, salvo se ele expressamente souber que é mentira, ou que está coberto por sigilo, ou que ele faz isso com a nítida intenção de ofender alguém ou de divulgar algo que ele sabe que é falso. Fora isso, o jornalista não pode ser punido. Então, mesmo informações hackeadas, como suspeita-se nesse caso, isso não atrapalha o trabalho do jornalista se a informação for verdadeira. Ele não pode ser incriminado. Não, se for verdadeira, ele não pode ser incriminado, e ainda que ela seja falsa. Mas ele não sabe que ela é falsa e ele tomou os cuidados necessários para apurar se ela era falsa ou não. E ele não teve nenhuma informação ou indicativo de que ela é falsa. Portanto, ele não pode ser punido. Para finalizar, sempre se fala de um conflito entre a liberdade de imprensa e a preservação da intimidade do cidadão. Nesse caso, eram mensagens trocadas por celular, por um aplicativo, em outros casos também há divulgações de informações íntimas. Até que ponto há esse conflito e até que ponto o jornalista pode ir? Veja só, a Constituição Federal ela traz vários direitos e deveres. E o trabalho do juiz e nós mesmos, sociedade, é sempre saber conciliar esse eventual conflito de interesse. E você foi num conflito clássico, que eu sempre leciono aos meus alunos aqui até na UFG, que é entre o direito à privacidade e intimidade e o direito à liberdade de informação e a você expor a sua opinião. O jornalista quer expor a verdade, quer expor os acontecimentos. E às vezes as pessoas querem se manter no anonimato ou na sua privacidade. Como é que você concilia isso? Você tem que analisar o porquê da divulgação, qual foi a intenção do jornalista em divulgar, se aquela informação era sigilosa ou não, e caso fosse sigilosa, havia uma autorização judicial para se abrir, descortinar essa privacidade ou intimidade, por exemplo, uma interceptação telefônica com autorização judicial? Sim, havia. Então o jornalista pode divulgar. Repito, você não pode impor ao jornalista uma sanção por ter divulgado algo que chegou até ele sem que tenha sido levado ao jornalista com a clara intenção de denegrir alguém. Ele faz o papel dele, divulga a informação. Quem apresentou isso para ele, que responda por aquilo que eventualmente tenha cometido. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero agradecer a oportunidade.